Was it all in my fantasy? Where are you now? Oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem com vocês e seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Raquel Albuquerque, se você não me conhece, prazer, esse é o meu nome e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o primeiro vídeo de 2019 e para começar o vídeo de 2019, que era para me ter feito antes, já vai fazer acho que um mês, por aí. Vai fazer um mês antes de eu gravar esse vídeo e eu pensei no tema bem produtivo que as pessoas procuram para elas saberem o que de fato acontece. E se você gostar desse tema, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo e o que de fato acontece com essas pessoas que sofrem com frequência esses tipos de problemas, porque no caso são problemas sentimentais, são problemas da mente que a pessoa não consegue de fato obter e não consegue se tratar por causa de precauções ou por causa que não tem força para se erguer e para tentar a cura, porque isso precisa de cura, isso precisa de uma meta assim que a pessoa tem que procurar um médico para se tratar, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E o assunto do vídeo de hoje eu vou gravar sobre depressão. Por que depressão? Porque depressão é o que está acontecendo no nosso país ao todo. Depressão é uma coisa que está acontecendo que os pais dos seus filhos adolescentes não sabem o que de fato acontece com eles. Porque quando acontece esse problema, é porque a pessoa está com problemas muito sérios. Ou então pode ser problemas do passado que a pessoa fica na mente dela e ela, de fato, ela se prejudica o físico, o sentimento dela. Então, eu vou falar sobre esse assunto e eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque pra mim esse assunto é bem, tipo assim, bem espontâneo, porque eu precisava falar sobre o assunto, sobre depressão, porque muitas pessoas já fizeram coisas que levaram à morte. E chega a doer, né, em certas pessoas, porque o caso é sério mesmo e a gente precisa, se alguém estiver passando por esse problema, a gente precisa de fato ajudar essa pessoa para que ela não venha fazer coisas erradas. Que no caso, tirar a vida dela, ou se, como eu já vi muitas pessoas riscaram um corpo, né, pode ser com vidro ou qualquer tipo de objeto que elas riscam o corpo dela para tirar sangue delas mesmo, né, e eu acho isso uma coisa muito séria mesmo, porque a gente sofre, quem é mente fraca, no caso, sofre esse problema. Então, eu não vou dizer que eu não sofro isso, porque todo mundo tem uma mente, um ponto fraco ou algo do tipo. Então eu resolvi falar sobre esse tema porque eu achei muito importante falar sobre a depressão. Porque a depressão hoje acho que 10% não, acho que 70% dos jovens e dos senhores, qualquer tipo de pessoa sofre com depressão. Porque a depressão, ela é, como eu posso dizer, ela vem, mas às vezes ela não dá resposta. Eu vou contar um fato para vocês que aconteceu na minha igreja, que uma moça, ela tinha ido pro encontro da minha igreja, ela tinha ido pro encontro junto comigo, né, que era no caso de encontro de menina e menino, e ela foi pro encontro, ela se renovou, ela fez algo assim que agradou a Deus. Mas ninguém sabia que ela sofria com depressão. Porque a pessoa que sofre com depressão, ela não vai te falar que ela tá sofrendo isso, que ela tá fazendo aquilo. Então, ela chegou na casa dela, passou uma semana. Ela chegou na casa dela, e aí a mãe dela não sabia o que de fato estava acontecendo com ela, porque, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa.
quando uma pessoa sofre depressão, ela sofre depressão não é por causa que ela quer. É porque ou não tem o carinho dos pais, ou porque ela não tem amor que ela necessitava ter. No caso, para a pessoa, ou então pode ser coisa do passado, que ela lembra coisas do passado, que ela fica remoendo coisas do passado. Então, não é bom você remoer coisas do passado, porque isso pode levar você a ter uma depressão, ou então relacionamentos que o cara, a mulher deixou você e você sofreu por depressão, por uma coisa assim muito desequilibrante e você não soube voltar o seu antes. Então, eu tava lendo um livro que era O Poder da Esperança. Esse livro, eu não sei como ele foi parar na minha gaveta, mas eu tava lendo, eu tô na 23 páginas, e eu tava lendo sobre depressão. É uma coisa que me comoveu, porque essa menina, como eu tinha falado pra vocês, ela foi pro encontro, quando passou uma semana na casa dela, ela foi pra escola, como uma amiga delas contaram, ela foi pra escola, tava falando bem, tudo bem, mas dentro dela não tava. Então ela foi o quê? Chegou na casa dela, trancou a porta do quarto, porque a menina, de fato, ela morava com a avó, mas ela ia pra casa da mãe às vezes. Então ela chegou, fechou o quarto, trancou a porta e o que ela fez? Pegou-lhe uma corda e se enforcou. Passou algumas horas, passou alguns minutos e a mãe dela não sabe o que estava acontecendo porque ela trancou a porta e aí não tive como ela saber o que a menina estava fazendo. Então a mãe arrombou a porta porque a mãe estava grávida, né, e não podia fazer força, né? E a mãe dela arrombou a porta, no arrombar da porta a menina estava roxa e aí ela se matou. Com alguns minutos, ela ainda tentou, ainda ajudaram ela a respirar, mas ela não aguentou e acabou morrendo. E o que levou a isso, que de fato a mãe dela não sabia o que estava acontecendo. Por mais que ela estava sofrendo, ela demonstrava tristeza, ela demonstrava angústia, ela demonstrava tudo, mas ninguém sabia o que de fato era. E o mais coisa assim é que a mãe dela não sabia que ela sofria depressão. Porque a menina em si, ela precisava de amor, ela precisava de carinho, ela precisava de atenção, ela precisava de um abraço. Às vezes, a gente só precisa de um abraço e de um carinho para que não ocorra esse certo fato. E eu deixei aqui, eu marquei algumas partes importantes desse livro para falar para vocês que aqui nesse livro, na página 3, ela fala de depressão e acesso do passado. Que no caso, a pessoa que sofreu depressão, como eu falei pra vocês, sempre é coisa do passado que a pessoa sofre depressão. Então, isso. E aí eu marquei a parte mais importante pra vocês, que é como prevenir, como saber os sintomas, como saber tudo de depressão. Tá bom? E eu vou ler uma parte pra vocês porque eu achei muito importante. Eu espero que vocês ao decorrer do vídeo, vocês, sei lá, eu tenho ajudado vocês de alguma forma, porque apesar de eu não sofrer depressão, mas às vezes eu fico na minha mente e eu começo a achar, poxa, a pessoa que sofre depressão, ela tenta procurar ajuda, mas por que ela não procura ajuda? Porque ela não tem força. Ela não tem força para se descer, para falar para a pessoa que ela tem depressão, que ela precisa de ajuda, né, no caso. Então eu vou ler a parte que eu marquei, que eu vou citar para vocês, que é como a pessoa se prevenir da depressão. Que a depressão, ela vem, às vezes ela dá um aviso, mas outra ela não dá o aviso, entendeu? Por isso que a gente deve saber o que de fato acontece. Se você tem um amigo que ele é muito cabisbaixo, que ele é muito triste, que ele é assim, não fala muito, procure saber o que de fato acontece com ele, porque às vezes o filho ele só precisa do carinho da mãe e do pai. Porque a pessoa que não tem carinho da mãe e o amor, ela acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, a depressão é pouco frequente nos ciclos em que há fontes e laços de relacionamento, seja famílias de trabalho, conjugue ou de amizade. Portanto, é importante fazer parte de uma família feliz e estar rodeada de bons amigos e ter ambiente de trabalho, pois esses são proteção contra a depressão. Porém, como alcançar isso?
você vai alcançar isso fazendo coisas que tente deixar você feliz. Tenta ficar próximo das pessoas que façam você feliz. Porque se você ficar muito longe, muito distante, se você ficar assim, isolado, aí que vai trazer mais coisas de depressão pra você. Então, tente ficar ao máximo com a pessoa que você ama. Tenta se prevenir de coisas que não deixem você triste. Então, eu marquei outra coisa que é o mais importante da depressão, que eu acho sim que a mais horrível de todas, que é o suicídio. Muitas pessoas que têm a depressão, elas sempre ocorre o suicídio, né? Na maioria das vezes, algumas não cometem, mas umas cometem. E eu vou ler aqui pra vocês a parte que eu achei mais importante do suicídio. É outro mito, e o de que a maioria dos suicídios acontece sem aviso, como eu disse para vocês, sem aviso. A verdade, porém, é de que grande parte dos suicídios de avisos ou emite sinais, por isso é importante conhecer os sintomas e identificá-los na conduta de que está à nossa volta. Como eu tinha falado para vocês, eles dão sinais e os outros não dão sinais. Por isso que é importante você observar isso na pessoa que esteja do seu lado, ou até você mesmo que esteja sofrendo com isso. Se você está sofrendo com isso, por favor, não faça isso, porque isso não vai ajudar você a nada. Você vai tirar a sua vida, as pessoas que amam você vão ficar sem você, vai ser uma coisa horrível. Então não faça isso, tá bom? A outra parte que eu situei aqui, que é a outra, é como vencer a depressão. Você que precisa vencer a depressão, procure um médico ou um psiquiatra de mente, não sei, procure, mas não faça isso. Mas eu vou falar para vocês como vencer a depressão. O tratamento da depressão é realizado de duas formas, por meio da farmacologia e da psicoterapia. Na maioria dos casos é indicado um tratamento farmacológico no final de prescrito por um médico ou psiquiatra. Ao mesmo tempo, é seguido um plano de intervenção psicológico que prepara a pessoa para sair da depressão, é impedir que a doença se manifeste novamente. Por isso é sempre bom você procurar um médico para você conversar com ele sobre isso, porque isso não é uma coisa assim que é feliz para você. É uma pessoa que vai levar você a fazer coisa errada. E depressão, gente, é uma coisa muito chata, é uma coisa horrível. Então procure ficar mais próximo das pessoas que você ama. Saia, se divirtam, vão passear, vão jogar bola, sei lá, se você for homem, se você for mulher, vai passear no shopping, não sei. Tanto faz. Procure ficar com pessoas que amam você e que querem você, o seu bem, e que procura fazer coisas boas. E o outro coisa que eu situei aqui, não culpe o passado, porque muitas pessoas culpam o passado por ter acontecido isso. Eu já vi muitas pessoas falarem que por causa de coisas, pode ser de família, pode ser de namorado, pode ser de marido, de mulher, tanto faz. Que deixou a pessoa, entre aspas, né, e que não tá mais com ela, e aí que houve a depressão, e a pessoa acabou tendo esses problemas, né, porque isso é problema psicológico, isso é problema que a pessoa tem que saber o que de fato que tá acontecendo com ela. Então eu vou ler aqui que não culpe o passado, que é o tema da parte que eu li. Os acontecimentos do passado são muito importantes para explicar o mundo psíquico da pessoa, mas não devem ser determinados para a saúde mental. É preciso aceitar o passado e que não pode ser mudado, e evitar pacificamente de não fazer nada para melhorar. Sendo assim, nunca diga o meu passado me predendista. Sou assim porque tive uma infância conturbada. Tenho esse problema porque meus pais não souberam me educar. Essa atitude compromete o processo de restabelecimento e bloqueia muitas fontes de ajuda e apoio. Aqui, eu vou falar para vocês as partes que eu deixei mais coisa aqui, Conte com um amigo ou confidente, procure alguém que tenha
apreço por você e compreenda para conversar com você de modo natural, refletir sozinho sobre os problemas particulares é a pior opção para a depressão. Mantenha-se ocupado, saia ao ar livre, pratique alguns esportes, ou seja, preferir ficar em casa fazendo alguma atividade manual. As atividades não permitem que a sua mente se ocupe com pensamentos que fortalecem a depressão. Elimine comportamentos de álcool e costumam gerar afogantes e tristezas, mas não se engane, essa substância pode aliviar os sintomas apenas por algumas horas, no entanto, a ruína em que causa saúde física e mental, e bastante suave. É importante lembrar que o álcool desemina uma resposta estilo bola de neve. O etanol deprime uma forma, em geral, atividades neutros e cerebrais, tanto que acompanham os circuitos responsáveis pelo controle, quanto aqueles que podem ajudar a pessoa a ter uma atitude positiva. Mantenha uma dieta saudável. É muito importante isso para prevenir você no caso da depressão, como verduras, frutas secas, cereais, legumes. Se não ficamos ao costume, será um pouco difícil no início, mas depois você pode se acostumar. Prevenir-se da insônia. Faça exercício físico, faça uma refeição leve, evite pensamentos que lhe causem preocupação. Se algum dia tiver dificuldade para dominar, não fique impaciente, acomode-se num sofá e leia um livro ou escute rádio até que você consiga dormir. Pense em coisas boas, concentre-se naquilo que traz satisfação e tenha certeza de que toda a calmaria terá seu fim. Tenha uma atitude esperançosa. A esperança é uma necessidade humana, sem ela surge dúvida e medo de ansiedade, fatores relacionados com depressão. Esses foram os sintomas que eu mais situei para vocês, que foi do livro que eu li sobre depressão, né? Que eu não tenho problema sobre isso, mas eu resolvi falar do assunto porque muitas pessoas, de fato, morrem por causa de depressão. Então, se você tem um amigo que está passando por isso, que seja você também que esteja passando por isso, não fique isolado, procure o médico, procure fazer coisas que deixem você mais alegre, que deixem você mais feliz. Fique do lado da pessoa que você ama, porque é muito importante isso, tá bom, gente? Então, foi sobre a depressão. Se vocês quiserem saber mais sobre a depressão, vocês procurem esse livro, ó, O Poder da Esperança. Eu não sei como ele foi parar na minha gaveta, mas eu achei muito importante. Eu tô lendo ainda algumas partes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que eu tenha ajudado alguns de vocês sobre a depressão. Então, se vocês tiverem algum problema ou algo do tipo, coloque aqui nos comentários que eu possa ajudar vocês. E coloque aqui se vocês gostaram do vídeo. Porque é muito importante isso, tá bom? E esse é o primeiro vídeo de 2019, como eu tinha falado pra vocês, porque era pra me ter gravado dia 1º. Então, no caso, eu gravei agora, porque eu tenho que estar num lugar, um ambiente que não esteja barulho, um ambiente que dê pra me gravar um vídeo e que esteja iluminação. Porque dentro da minha casa é muito escuro e não tem como eu gravar, e também é muito barulho, então eu preciso estar num lugar que não esteja barulho e que a iluminação seja ótima. Então é isso e tchau!